Bom, e a Pague Menos registrou um lucro líquido ajustado de 73 milhões e 600 mil reais no segundo trimestre, um resultado que apresenta aí uma alta de 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E para comentar esse resultado, esse crescimento, a gente recebe aqui Jonas Marques, CEO da Pague Menos. Jonas, obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, e um grande abraço a todos os telespectadores da CNN. Jonas, explica pra gente esse resultado. A gente está falando o quê? De um lucro que cresceu 22,2%, acima da expansão do EBITDA. O que explica esse resultado especificamente para esse trimestre na avaliação de vocês? Então, Muriel, já são 10 trimestres que a gente vem consistentemente entregando resultados tão expressivos, tanto em crescimento quanto em rentabilidade, né? Especificamente, esse trimestre, segundo trimestre de 2026, ele trouxe números muito fortes de rentabilidade. Você vê que, além do dado que você trouxe de 22,2% de crescimento no lucro líquido, o que representa também um recorde, a gente ampliou a nossa margem EBITDA chegando a 6,5%. Né? Isso aí é um crescimento de EBITDA de mais de 17% no trimestre, versus o mesmo trimestre do ano passado. O que explica, eu diria, Muriel, é o nosso grande foco nas pessoas. A gente acredita que trazendo um tratamento especializado aí no ponto de venda, aliás, ninguém vai numa farmácia como vai numa loja de sapato ou como vai comprar uma roupa. A maioria dos consumidores, dos pacientes que procuram uma farmácia, eles querem ser acolhidos. Eles esperam empatia, compaixão, que a gente possa atender a necessidades deles da melhor forma possível, tratando um humano tratando o outro. Então a gente foca muito no time. Nós estamos muito felizes que nós somos eleita uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no varejo no ano de 2025. A gente acabou de ter o ranking divulgado em alguns estados, dentre todos os varejos, não só o farmacêutico. Nós estamos em terceiro, em quinto, em sexto lugar. Isso trouxe muito orgulho para a gente. Perfeito. E já aproveito para perguntar, olhando especificamente para a margem EBITDA, que voltou a subir, quais foram as iniciativas que vocês avaliam que foram decisivas para esse resultado e quanto que ainda tem espaço, por exemplo, para ganhos de eficiência, olhando aqui para o balanço de vocês? Perfeito, excelente pergunta. Lembrando que há 2 anos e meio atrás, ou seja, no primeiro trimestre que aqui estava, a margem era muito próximo de 4%. Para a gente elevar essa margem consistentemente a 6,5%, nós tomamos várias iniciativas, não só de curto prazo, como também de longo prazo, que eu descrevo agora. Quando a gente tem um crescimento que está vindo abaixo do que a gente espera, e nós somos muito diretos nisso com o mercado, né? A gente vinha crescendo a 18% de venda e a gente cresceu nesse trimestre 9,3%. Ou seja, a gente veio de bases muito altas. Quando a gente vê que a venda realmente ela está um pouco aquém do que a gente gostaria, a gente tem que manejar despesas e ver para como se tornar mais eficiente. Mas o grande ganho que eu trago, Muriel, para discutir, para dividir com os acionistas e com os clientes, com os telespectadores, é que a gente fez um processo de longo prazo. Desde o início de 2024, a gente vem trabalhando muito no que a gente chama de processos de negociação e de leilão e de concorrência para bens não produtivos. Esses bens não produtivos é tudo que não é produto, é tudo que a gente compra e não vende. Tais como serviços de transporte, de limpeza, de meios de pagamento, né? Então, todas essas negociações só passavam 20% delas em 2024 por uma área centralizada, que em inglês se chama procurement, que seria uma área de compras. Nesse ano de 2026, a gente atingiu 85% dessas vendas que são negociadas de forma central, com processo, com estrutura. Isso nos trouxe uma economia que impacta diretamente no EBITDA de 92 milhões de reais, agora culminando em 2026. Ou seja, quando a gente junta as eficiências 2025 e 2026, desse processo, dessa forma de trabalhar, a gente chegou a 92 milhões de reais. Então, isso aí foi uma notícia muito bem recebida pelos nossos investidores, muito bem recebida pelo mercado. Por quê? Porque isso aí é uma mudança profunda nas raízes e que se concretiza e se materializa também os seus benefícios nos próximos anos. Outro ponto também, Jonas, para a gente trazer por aqui, a companhia encerrou um trimestre com 1.695 lojas. Vocês pretendem continuar expandindo ou talvez agora focar na eficiência especificamente das lojas que já existem?
Então, a gente foi a primeira rede de farmácia do Brasil, em 2024, a colocar uma telemetria. O que é a telemetria? A gente tem um engenheiro politécnico aqui da USP, que é o vice-presidente nosso de operações, o Carlos, e a gente criou junto essa telemetria, onde a gente pega e pluga todos os dados da farmácia online, ao vivo, com uma central nossa de trabalhar esses dados e de fazer planos, né? Uma coisa muito importante que você me deu a oportunidade de responder é que no início do nosso trabalho em 2024, em janeiro, a gente percebeu que existiam algumas lojas que davam prejuízo. E com esse trabalho da telemetria a gente pôde reverter. Então, o que os nossos resultados mostram nesses 10 trimestres? Um crescimento muito forte de venda média por loja. Nós saímos mais ou menos de venda média por loja de um número de 621 mil para hoje 888 mil reais, que foi o que nós atingimos agora. Então, o crescimento da companhia vem por essas duas vertentes. Uma é o Same Store Sales, que é crescimento de mesmas lojas, que nós acabamos de entregar 8%. No mesmo trimestre, segundo trimestre de 2025, a gente tinha entregue 18%. E no segundo trimestre de 2024, a gente tinha entregue 13%. Então, 13%, 18% e 8%. E a outra forma de crescer é com novas lojas. Só que aqui, Muriel, a gente tem que balancear o crescimento da companhia. Por quê? Quando a gente fala de abertura de novas lojas, a gente está falando de investimento. E quando a gente fala de investimento, a gente tem que balancear o desalavancamento da companhia, que é também uma outra notícia muito boa. Em 2023, a gente acabou 4 vezes dívida líquida EBITDA. E agora nós estamos em 1,8. Com os juros tão altos que a gente tem no Brasil, a taxa Selic realmente muito alta, é muito importante que a gente tenha uma expansão balanceada, né? Você falou de 1.695, quando for daqui a 2 semanas, a gente está inaugurando a loja número 1.700, o que traz muito orgulho. Então, o que a gente está olhando para o futuro? A gente quer continuar crescendo mais do que o mercado, ou seja, ganhando participação de mercado, entregando muito próximo de um duplo dígito de crescimento, com expansão de margem EBITDA, com expansão de lucro líquido e com investimento não só em abertura de lojas, mas em melhorar a capacidade do centro de distribuição, melhorar a condição de vida das pessoas, né? Afinal, nós somos pessoas simples e missões extraordinárias. O varejo brasileiro, nós temos mais de 28 mil funcionários. Então, tem vários investimentos. Acho que o papel do gestor e o que faz a mágica acontecer é realmente fazer uma alocação de capital que seja consciente, a médio e longo prazo e que possa proporcionar que a gente continue a ter um crescimento muito saudável com ampliação de margem. Jonas, outro ponto para a gente conversar por aqui, a gente sabe que geralmente medicamentos costumam ser mais resilientes em momentos aí de desaceleração econômica, né? E também a gente está num cenário de juros altos já há bastante tempo. Vocês têm percebido como um todo uma movimentação, alguma mudança talvez por parte do consumidor diante desse cenário que a gente tem acompanhado? Talvez aí até um cenário de preferir medicamentos talvez genéricos. Vocês percebem alguma mudança no consumo como um todo? O que a gente percebe, Muriel, é que as pessoas não podem errar nas suas escolhas. Você realmente está coberta de razão de que o mercado de medicamentos ele é mais resiliente, porque não é uma opção, né? O brasileiro está vivendo mais, nós temos um achatamento aí da pirâmide etária. Todos os anos a gente recebe na nossa população 1 milhão de pessoas que completam 65 anos, né? Então a nossa população está envelhecendo. A parte de medicamentos, o mercado de medicamentos e não medicamentos, ele é extremamente resiliente. Ele tem um crescimento nos últimos mais de 30 anos, composto de acima de 10%. Né? Agora, você perguntava do consumidor. O hábito do consumidor é muito importante. Como eu dizia, ele não pode errar, ele tem que seguir a prescrição médica. A gente respeita a prescrição médica e quer dar a melhor informação para apoiar o médico no tratamento desse paciente. E se ele comprar errado, comprar às vezes o mais barato, que não seja eficaz, ele vai ter que comprar de novo. Então a gente vê um foco do consumidor em fazer a coisa certa. Segundo, a gente viu agora nos dados de mercado que, quando a gente analisa as regiões do Brasil, a gente vê que realmente tem uma pressão um pouco maior. O ritmo de crescimento em Norte e Nordeste ele é um pouco abaixo do ritmo que a gente tinha. Por enquanto, são dados preliminares. A gente não sabe, ainda não tem informações profundas o que é que se realmente isso é uma mudança que a gente vai ver a longo prazo. Acha que não. E uma coisa que eu gostaria de conscientizar as pessoas é ver a questão do impacto das bets, né?
das apostas, infelizmente, no empobrecimento das famílias brasileiras. A gente vê nos nossos funcionários que tem muitas pessoas que pegam empréstimo para usar no jogo, infelizmente. Então, isso tem afetado muito o varejo como um todo. Nós estamos falando aí de estimativas dos bancos de 145 bilhões de reais por ano. Então, chamar atenção para esse problema que a gente tem na sociedade brasileira, que vai afetar o varejo. Está afetando muito mais o varejo alimentar, né? Os varejos alimentares vão fazer suas publicações e com certeza vão trazer números negativos versus ao ano passado. Não é o caso do nosso segmento, mas isso também é uma questão de saúde pública. Perfeito, com certeza, Jonas. Eu queria também te ouvir com relação à consolidação do setor. A gente tem visto uma ampliação como um todo nos últimos anos e tem até o cenário das canetas emagrecedoras, que tem também auxiliado nesse processo. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Perfeito. Vamos falar de uma coisa maravilhosa que é o advento que a indústria farmacêutica trouxe das canetas do GLP-1, né? Semaglutida, Tirzepatida e os outros que virão. Isso é uma vez em 50 anos que a gente tem um produto que pode mudar a história de uma doença. A obesidade ela é um problema muito grave no mundo, ela afeta bilhões de pessoas e ela realmente tem que ser combatida. Então, se bem indicada, passar pelo médico, tiver a prescrição, o GLP-1 ele transforma não só a vida das pessoas, Muriel, ele transforma a sociedade. Nós fizemos um evento agora, há um mês atrás, com um banco que nós criamos o evento, chamamos empresas como a Azul Linhas Aéreas, como Riachuelo, como Heineken, como Porto Seguro Saúde, o El Hub, e a gente viu que isso está impactando a sociedade como um todo. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo peso, né? Porque elas estão ganhando autoestima, porque elas estão ganhando saúde. As academias aí estão lotadas. Então, muito importante essa mudança que realmente está acontecendo na sociedade, muito, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Como todo medicamento deve ser usado aí com muita parcimônia e com prescrição médica. E para ser sincero, porque eu só consigo ser assim, eu esqueci a segunda parte da sua pergunta. Você pode reformular? Imagina, claro, Jonas, é mais olhando para o cenário de consolidação do setor. Você acredita que até o cenário de farmácia, o setor como um todo está se consolidando? Eu até aproveito para te perguntar, porque a gente sabe que o setor de farmácia como um todo é visto como um porto seguro, né? Quando a gente olha para cenário de desaceleração econômica. Mas eu queria também aproveitar para te perguntar se o cenário de competitividade talvez esteja mudando isso, está tornando tudo mais desafiador, ou ainda assim continua garantida essa consolidação e esse porto seguro quando a gente olha para a desaceleração econômica? Eu acredito pessoalmente que desaceleração você não vai ver no nosso setor, né? Por quê? Porque pelo envelhecimento da população, pela conscientização, por ter melhores condições de saúde, a gente vê que os médicos estão prescrevendo e que esse setor é extremamente resiliente. Agora, você tocou num ponto muito importante. A consolidação do mercado, na minha opinião, acho que é uma coisa que ainda vai demorar muito. Porque quando a gente fala de mercados consolidados, a gente fala de poucas empresas que dividem esse mercado. Eu morava na Austrália, operava aquele mercado da Oceania, era responsável por aquela região, tanto a Austrália como Nova Zelândia, que é o caso dos Estados Unidos, é o caso do Reino Unido. Nós temos um mercado consolidado, quer dizer que 3 ou 4 redes de farmácia, elas dividem todo o mercado do país. Não é o nosso caso. A gente tem as grandes redes aí sendo responsável por 52% do mercado e o resto do mercado são associativismo e as farmácias independentes. Eu acho que vai levar muito tempo para se consolidar. Isso também é bom para o consumidor, devemos dizer. Por quê? Porque a livre concorrência, você tem mais players, você tem mais empresas e que vão aí ter uma necessidade, até por sobrevivência, de atender muito bem esse consumidor e de ter os melhores preços, né? Não só o Pague Menos, que está no nome, está na marca, mas isso aí traz competitividade para o mercado. A gente, inclusive, fez aquisição no passado, que foi a Extra Farma. Algumas delas a gente já virou bandeira para Pague Menos. O que a gente nota no país é que, devido a questão da segurança que existia no passado, até com balanços, etc., de empresas menores, é muito difícil você fazer aquisição no Brasil e fazer uma integração que ela realmente seja bem sucedida, como foi o nosso caso. Nós capturamos no topo da sinergia, mas isso aí é uma coisa difícil de acontecer. Eu não vejo o mercado fazendo aquisições num futuro nem próximo, nem longínquo, eu diria. As empresas elas estão se consolidando através da expansão de novas lojas, né? Você vê aí que tem players no mercado que estão abrindo 300 lojas, nós temos aberto 50, o outro está abrindo 100. Então, tem uma consolidação, só que isso vai demorar muitos anos. É diferente
dos outros mercados, onde as empresas tiveram fusões, aquisições e acabaram acelerando muito mais. Jonas, isso significa então que Pague Menos não deve fazer novas aquisições pelos próximos anos ou meses, ou não dá para afirmar isso? Não, certamente eu posso afirmar que não tem nenhuma aquisição, a gente não pensa nisso. A nossa estratégia é muito clara, a gente quer crescer de forma orgânica, crescendo mais que o mercado, ganhando participação de mercado, traduzindo isso em crescimento, e um crescimento extremamente sustentável, aonde a gente continua ampliando margens, né? Como eu falei, um crescimento expressivo de lucro líquido, crescimento de EBITDA, entrega de valor para o acionista, desalavancagem, e a gente está muito focado, Muriel, na nossa estratégia que é do cliente de cuidado contínuo. Nós temos uma parcela da população que tem dislipidemia, tem hipertensão, tem obesidade, então tem diabetes, e que são essas doenças da síndrome plurimetabólica. E esses pacientes, eles precisam muito da nossa ajuda, porque eles consomem um número de produtos bastante grande, muitos deles com 5, com 8, com 10 produtos. Então, a gente está muito focado em atender esse cliente, atender da melhor forma, garantir o nosso sortimento, garantir que a gente atende a receita dele como um todo. Essa é a nossa estratégia e, principalmente, na nossa raiz, a história de que nós queremos levar saúde com amor para todos os brasileiros. Né? Se você espera ter um atendimento padrão, totalmente padrão, automatizado, robotizado, não venha na nossa loja. Mas se você quer ser ouvido, ser abraçado, né? Nós somos humanos e a gente ter esse toque, desse calor humano, venha para Pague Menos, que vai ter não só os melhores preços, como também a melhor atenção. Muito bem, Jonas Marques, CEO da Pague Menos. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Bom trabalho para você. Eu que agradeço e te desejo sucesso. Um abraço. Obrigada, para nós. Obrigada.